Olá, sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus. E hoje, para o unboxing desta coleção Fé, Cultura e Ciência da ABC2 em parceria com a Thomas Nelson. Fique conosco, porque depois da vinheta é sobre essa super coleção que estaremos conversando um pouco mais. Hoje é dia de unboxing. Unboxing é muito bom, receber material novo e principalmente aqui material relevante para o conhecimento do povo de Deus, principalmente para podermos nos posicionarmos dentro de um assunto tão relevante que muitos pensam que não tem interseção, mas pelo contrário, fé, cultura e ciência nunca deixaram de caminhar juntas. E esse conteúdo aqui é um dos conteúdos mais relevantes que a gente tem disponível em língua portuguesa. É uma coleção feita com vários posicionamentos de teólogos importantes no mundo acadêmico, no mundo cristão, e vale a pena você acompanhar conosco o desenrolar deste unboxing, que creio que vai ser muito edificado, vai poder ter uma ideia do que a ABC2 em parceria com a Thomas Nelson nos preparou aqui nesta coleção, tá bom? Vamos, sem mais delongas, realizar a abertura aqui deste material. E para aqueles que ainda não são inscritos no canal, vai aí o recado, já aproveita esse momento, vai lá, realiza a sua inscrição, compartilha com aquelas pessoas, com os amigos que você entende que esse material vai poder abençoar, lá com os seus líderes da igreja, pois o conteúdo, o YouTube até ele apenas leva para mais pessoas se ele tiver a compreensão de que o conteúdo é relevante. Então, deixa seu like, compartilha, marca o sininho para não perder as notificações dos novos vídeos que venham a ser lançados aqui no canal. E eu já deixo avisado que hoje aqui é um unboxing. A gente vai fazer um ampassã por cada obra dessa que está aqui, que faz parte do unboxing, senão o vídeo vai acabar ficando um vídeo longo demais. E depois a gente, com calma, dentro do canal, vem tratando livro por livro, conversando melhor sobre as obras que estarão aqui demonstradas. E junto com essa coleção, a gente pode observar aqui que vem um marcador aqui de página, tem aqui um outro cartãozinho que vem escrito: se você estiver no caminho errado, o progresso significará dar meia volta e retornar ao caminho certo. Cristianismo puro e simples, C.S. Lewis. Bem bonitinho aqui, um mimozinho da Thomas Nelson. Aqui vem outro dizendo aqui que tem 60 dias para utilizar 20% de desconto. Então, muito bom aqui a gente receber uns mimos, nunca é demais, né? Vamos abrir aqui essa embalagem. Pra gente conseguir agora explorar todas as obras. Interessante que vieram 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 livros. Um veio sem estar embalado com o plástico. Esse aqui, ó. Esse
que veio sem embalagem, curioso. Mas são 7 livros. Peguei uma boa promoção que a Thomas Nelson está dando de 20% de desconto atualmente, lá com o cupom PAI20, perto do Dia dos Pais, e saiu por um preço muito interessante. Toda a coleção, se eu não me engano, foi R$ 159. Então vale a pena, porque cada obra ela geralmente está disponibilizada aí, se for fazer uma pesquisa, por volta de R$ 40, R$ 50. Então está um preço muito interessante. Vamos agora aqui verificar uma a uma essa coleção. Essa daqui que tenho em mãos é de David Schmidt, coleção Fé, Ciência e Cultura, Pedagogia Cristã, como praticar a fé em sala de aula. Vamos colocar assim que vai evitar um acidente. Vamos abrir aqui agora. Material, a capa, não é capa dura, mas é uma capa com verniz, bem bonito, uma arte bem feita aqui. Vendo aqui, ó, colorido, dá para perceber que cada obra ela tem um tom. Esse aqui é um tom bordô, bem especificado aqui, ó, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência e Thomas Nelson Brasil. É uma obra que tem essa daqui por volta de 206 páginas. E vamos conhecer aqui um pouco mais de quem é David Schmidt, o autor desta obra que trata da pedagogia cristã. David Schmidt é diretor do Instituto Curious de Ensino e Aprendizagem Cristãos e professor de educação na Calvin University, em Grand Rapids, Michigan. É também diretor do International Journal of Christianity. E entre seus livros estão Ensino e Práticas Cristãs, em coautoria com James Smith, e Ensino e Imaginação Cristã, em coautoria com Susan Felt. Você pode conhecer mais sobre seu trabalho, aí tem aqui o endereço para você acessar, conhecer mais um pouco deste autor. Na contracapa aqui, informa que um livro necessário e prático para educadores cristãos. Não basta ter um conteúdo cristão, é necessário um modo cristão de ensinar. Professores de escolas cristãs lidam com a expectativa de que sua fé seja conectada de modo integral a seu ensino. Muitas vezes isso resulta no esforço por efetuar análises teológicas do conteúdo de um curso. Mas o que dizer das estratégias e técnicas pedagógicas? Existem modos e caracteristicamente cristãos de abordar o ensino e a aprendizagem? É possível afirmar que algumas técnicas e estratégias de ensino estão em consonância com as perspectivas cristãs? Quando vistas como extensão natural de uma cosmovisão transformadora, a pedagogia cristã, David Schmidt busca responder a essas e outras perguntas, justamente num contexto em que muitos professores cristãos pensam sobre o conteúdo que devem ensinar, mas poucos se dedicam a examinar com profundidade como a fé molda o processo de ensino em si. Schmidt oferece uma contribuição inovadora para a discussão sobre ações específicas no ambiente de ensino que fluam naturalmente da fé cristã. Os exemplos que ele dá se aplicam a uma ampla gama de disciplinas acadêmicas e devem servir de motivação a todos os que se sentem chamados a atuar em instituições de ensino cristão, para que busquem refletir mais profundamente não apenas sobre o conteúdo ensinado, mas também sobre a própria forma de ensinar. É um conteúdo, sim, bem voltado
para aqueles que praticam o ensino cristão, praticam o ensino e querem ter o posicionamento deste ensino dentro da cosmovisão cristã em si. Aqui nós temos duas opiniões. A primeira é de Perry Glanzer, que diz: em Pedagogia Cristã, David Smith nos acompanha em uma jornada por panoramas pouco observados. Ele submete nossos rituais de ensino e análises críticas rigorosas que bebem da fonte do cristianismo. Depois disso, nos faz refletir sobre o que pode significar amar os alunos e ensiná-los a também amar. Por consequência, depois de ler quase todos os capítulos, acabei revisando trechos de minhas aulas. A sabedoria do autor nos põe em constante contato com tesouros pedagógicos não captados por aqueles de nós com um olhar menos treinado. Aí vem também aqui Trevor Cullen, dando uma opinião. Uma obra-prima do academicismo, mais acessível a professores que atuam no ambiente de sala de aula. Pedagogia cristã tem o potencial de mudar tudo em que toca. E nós temos as páginas. Elas são as páginas... não é aquela página branca, é uma página um tom um pouco pardo. No sumário aqui, nós temos uma divisão em 11 capítulos e se eu for discorrer aqui sobre cada um deles, a imagem vai ficar aí na tela para que tenham conhecimento um pouco do conteúdo desta obra. Vamos já passar para a próxima, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Próxima aqui é Ronald Numbers, também dessa coleção Fé, Cultura e Ciência, Terra Plana, Galileu na Prisão e outros mitos sobre ciência e religião. Aqui o conteúdo é alaranjado. Nós temos também, aqui já um pouco mais, 331 páginas de conteúdo disponibilizado nesta obra. Vamos à contracapa. Descubra a verdadeira história. Mitos precisam ser desfeitos. A verdade revela uma história muito mais rica e intrigante. É verdade que a igreja medieval defendia que a Terra era plana? Galileu foi mesmo torturado pela Inquisição? A teoria da evolução acabou com o projeto da teologia natural? Einstein acreditava mesmo em Deus? A ideia de que ciência e religião vivem em uma guerra contínua e interminável ainda persiste tanto nas mídias populares quanto nos corredores acadêmicos. Mas, como cada capítulo de Terra Plana, Galileu na Prisão e outros mitos sobre ciência e religião mostra, é imperativo que aprendamos a deixar os mitos para trás e olhar a história como ela mesma se apresenta. Cada um dos 25 capítulos é escrito por um importante estudioso, que explora com agudez e coerência um episódio marcante na interação entre ciência e religião, desfazendo os contornos míticos e fantasiosos que tais histórias adquiriram ao longo do tempo. Como fica claro, um projeto ideológico no final do século XIX tentou emplacar o mito do conflito entre a ciência e a religião. Já é hora de, com adequado rigor acadêmico e clareza, mostrar que a complexa história da relação entre essas duas grandes forças foi e ainda pode ser rica, envolvente, com benefícios para ambas. Aqui nós temos a opinião aqui de Hallett Choice, como uma bela coleção esses argumentos destruidores de mitos servem para enfraquecer as posições responsáveis pela cisão entre ciência e religião. Os tópicos abordados e o estilo da escrita fazem este livro relevante para todos os leitores, estudantes de ciência e de religião. Entretanto, devem considerar a leitura obrigatória. Esse livro foi escrito para leitores comuns e não para especialistas.
o que o torna uma obra preciosa e rara, pois onde mais você encontra profundidade e autoria acadêmica, escrita de modo tão acessível sobre um tema tão importante. Aqui Edward Belleff. Nós temos aqui Edward Davis, da Belleff.net, e Christoph Roos, dizendo um livro esplêndido, do Daily Telegraph. Nós temos também aqui, até como foi dito lá na contracapa, uma divisão aqui, pelo que eu tinha dito, 25 capítulos, né? Isso mesmo, 25 capítulos. Então, estará também aí a imagem do índice para conhecimento e para que a gente ganhe tempo aqui em relação ao conteúdo desta obra. E cabe informar, o conteúdo vem nos disponibilizado com uma fonte muito agradável para a leitura, muito agradável mesmo. Aqui, ó, como é que está a diagramação da página. Então, um excelente material que nós temos em mãos na forma pela qual ela foi produzida. E quanto aos conteúdos, cabe destacar que é um conteúdo que procura nos trazer várias visões. Se você tem uma visão, eu sou evolucionista, eu sou criacionista, eu sou design inteligente, não sei qual a sua visão sobre alguns posicionamentos aqui trazidos, mas aqui eles trazem várias visões, entendeu? Sobre a questão da como o universo se formou. Aqui tem 4 visões. Então, nós temos aqui disponibilizado vasto conteúdo que merece ser estudado e explorado. Independentemente da sua visão, ali o que você vai estar agregando até para o seu debate, para a sua conversa, ao lidar com o assunto, uma forma muito melhor de se posicionar dentro da sua própria visão. Nós temos aqui Alistair McGrath, coleção Fé, Ciência e Cultura. Aqui nós temos Ciência e Religião, Fundamentos para o Diálogo. Aqui a obra ela vem com o tom roxo e na contracapa nós temos o livro definitivo sobre ciência e fé cristã. Alistair McGrath, o grande teólogo britânico, está de volta com a obra definitiva. É impossível exagerar a importância da religião e, especialmente, da fé cristã na formação da cultura contemporânea. Nossos valores, instituições e afetos carregam profundas convicções bíblicas e, claro, a própria imagem de Cristo. Basta abrir os olhos de manhã, entretanto, já com o celular em mãos, para percebermos como tecnologias e valores científicos regem boa parte do nosso dia a dia. Não é estranho, portanto, que tantos autores e livros se dediquem a compreender a profunda, rica e multifacetada relação entre religião e ciência. Mas por onde começar? Alistair McGrath, o grande teólogo britânico, nos fornece, nesse livro, o lugar definitivo para iniciar e aprofundar qualquer debate e estudo sério sobre ciência e fé cristã, apresentando todos os temas essenciais, movimentos históricos, autores relevantes e discussões mais acaloradas. Você encontrará neste livro um tutor e professor para se aventurar nesta incrível jornada, que é o encontro entre as duas forças mais formativas do nosso mundo. Os autores mais importantes, principais momentos históricos, como filosofia da ciência ilumina a teologia, modelos, analogias e tópicos da interseção entre ciência e religião, o papel da teologia da criação para a ciência, Big Bang e as origens do universo, criação e evolução e muito mais. Nós temos aqui um dos livros mais respeitados
e usados na área. Ciência e religião é o recurso ideal para alunos de seminários, faculdades e universidades, para igrejas, pastores e para qualquer pessoa com interesse em aprender mais sobre o assunto. Escrito por uma das maiores autoridades do mundo no estudo de religião e ciência, essa nova edição, completamente revisada e atualizada, trata de tópicos contemporâneos e reflete os desenvolvimentos mais atuais do campo. Capítulos novos e expandidos discutem cientificismo, teodiceia evolutiva e teoria da relatividade, crenças avalizadas em ciência e religião, a influência da ciência e da religião nos valores humanos e muito mais. Nós temos aqui em mãos realmente uma obra que promete ser referência nessa questão da interseção entre fé e religião e ciência. Vamos lá, no sumário nós temos aqui, são por volta de 350 páginas, mas o sumário é interessante. Ele tem 6 capítulos, mas os capítulos aqui bem recheados de conteúdos, tratando aqui percorrendo aqui várias situações que englobam fé, ciência e cultura. Trata de Tomás de Aquino, grandes filósofos aqui, entendeu? Agora, em relação a Alistair McGrath, um ex-ateu é fascinado pela interação entre fé, ciência e ateísmo. Possui doutorados em biofísica molecular e em teologia pela Universidade de Oxford. É professor da cadeira Andreas Idios de Ciência e Religião e diretor do Centro Ian Hansen para Ciência e Religião em Oxford. Autor consagrado de muitos livros importantes, incluindo A Ciência de Deus, O Ajuste Fino do Universo e Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica. Que nós temos ela aqui, que é essa daqui, a obra dele, uma teologia sistemática. Agora nós vamos abrir mais uma. Aqui a obra ela tem um tom bem... A outra eu falei roxo, essa aqui um violeta parece. Mark Harris, da coleção Fé, Ciência e Cultura, Discutindo a Criação, um encontro entre a Bíblia e a ciência. Por volta também aqui de 270 páginas. Vamos ver aqui quem é Mark Harris. É professor de Ciência e Religião na Universidade de Edimburgo, tendo também estudado teologia em Oxford para a sua ordenação na Igreja da Inglaterra. Passou a aliar o trabalho de capelania no Oriel College, em Oxford, com a pesquisa e o ensino em teologia e estudos bíblicos. Agora concilia todos esses interesses conduzindo o mestrado em Ciência e Religião em Edimburgo, um dos poucos programas de estudo avançada na área em todo o mundo. Na contracapa atrás, a retomada do protagonismo das escrituras no diálogo com a ciência. Leitura obrigatória sobre o que a erudição bíblica e a ciência moderna têm a oferecer no debate teológico-científico sobre a origem de tudo. Em geral, supõe-se que ciência e religião estejam em guerra. Muitos hoje afirmam que a ciência chegou mesmo a tornar redundante a crença religiosa. Outros ainda se voltaram para uma interpretação literalista da criação bíblica, e assim chegaram até mesmo a rejeitar ou a revisar a ciência. E há os que tentam integrar Darwin com Gênesis. Discutindo a criação, aborda esse debate complexo, debruçando-se ao mesmo tempo sobre a ciência moderna e o academicismo bíblico. A criação é central à teologia cristã e à Bíblia, e tornou-se campo de batalha escolhido por cientistas ateus e criacionistas. Esta obra apresenta uma investigação histórica bem embasada daquilo que os textos bíblicos sobre a criação
tem a dizer e como isso se relaciona com as ideias científicas modernas acerca da origem de todas as coisas. O livro tem o objetivo de demonstrar o que a ciência e a religião podem compartilhar e também como elas divergem e devem divergir. É uma obra aqui que tem como referência John Walton, que diz: o engajamento de Harris com a crítica bíblica, sua interação bem fundamentada com questões filosóficas e teológicas e sua ótima compreensão de consenso científico atual permitem que ele apresente uma argumentação qualificada e cuidadosamente posicionada, capaz de convencer cientistas, teólogos e estudiosos da Bíblia e fazer com que esse livro se destaque de outros na área. Aí ele é do Eton College. Nós temos aqui também a opinião de William Brown, do Seminário Teológico de Colômbia. Para qualquer pessoa interessada naquilo que a Bíblia pode contribuir no diálogo, às vezes desconcertante entre ciência e teologia, o estudo de Harris é leitura obrigatória. Sua análise é ao mesmo tempo instigante e lúcida. Nós temos aqui o sumário distribuído que nos informa. Nós temos aqui no sumário a informação de que o livro possui 8 capítulos. Então, é uma obra muito interessante dessa coleção que trata da criação. Agora o próximo, vamos também deslacrá-lo aqui. Com cuidado para não cortar a mão ali com perigoso estilete. Essa aqui traz detalhes em verde. Brad Strawn e Warren Brown, da coleção Fé, Ciência e Cultura, expandindo a vida cristã. Como a cognição estendida fortalece a vida da igreja. Aqui já tem um pouco menos de páginas do que as outras obras, são 218 páginas. Sobre os autores, Brad Strawn é PhD do Seminário Teológico Fuller, é professor da Cátedra Evelyn and Frank Fried no Seminário Teológico Fuller, tem pós-doutorado em psicanálise e é psicólogo licenciado. Ele é coautor com Warren Brown The Psychical Nature of Christian Life, que trata sobre neurociência. E Warren Brown é diretor do Instituto de Pesquisa Lee Edward Travis e professor de psicologia no Seminário Teológico Fuller. O que é ser igreja de verdade? Está na hora de aprofundar o entendimento da vida cristã, à luz de recentes pesquisas sobre a mente humana. Vida cristã, práticas devocionais, evangelismo, obediência a Deus. Vida em igreja, ir ao culto nos domingos, estudo bíblico, algumas amizades. Essa é a imagem que grande parte de nós assimilamos e a qual acabamos nos moldando. Mas será que isso é tudo? Em Expandindo a Vida Cristã, os autores nos convidam a repensarmos de maneira profunda e bíblica o que é ser cristão e a própria natureza de ser igreja. Partindo de insights recentes descobertos pelas ciências cognitivas, vemos que o ser humano não é um self dentro de um corpo. Nós somos fundamentalmente seres incorporados que pensam e interpretam a vida a partir do corpo, e seres estendidos, formados a partir das comunidades que habitamos e profundamente afetados pelos objetos como livros e celulares que usufruímos. E apesar de despercebidas, essas características fazem parte da natureza criada por Deus e podem também ser vistas nele. Ao encarnar e ressuscitar, Deus acrescenta assim um corpo. Ao mesmo tempo, Deus também é trino, estendido em 3 pessoas, e projeta o mundo não como coleção de indivíduos, mas sim como comunidades em que pessoas podem crescer em sabedoria e amor. Isso deveria nos mover em direções radicalmente diferentes das que muitas vezes trilhamos. Você é nosso convidado para repensar e assim pôr em prática o real significado de ser humano e de ser igreja.
nós temos aqui como comentário sobre a obra Herbert Worthington, que diz: quer ser um cristão mais cristão? Leia este livro e coloque suas lições em prática em sua igreja e família. Em Expandindo a Vida Cristã, Brad Straub e Warren Brown encontraram uma maneira nova e transformadora de compreender a formação cristã. Eles baseiam essa formação na psicologia cognitiva moderna, que reconhece como os relacionamentos estão entrelaçados com nossa vida corporificada. A contribuição deles é uma descrição completa das implicações cristãs dessa abordagem relacional para a igreja e os relacionamentos cristãos. Esse livro fará com que você queira se envolver mais com a igreja. Ao fazer isso, você e a igreja serão abençoados. Aqui nós temos, em relação ao sumário, a informação de que a obra é dividida em 3 capítulos e cada capítulo tem as suas subdivisões, de acordo com a imagem aí na tela para maior conhecimento. Vamos ao próximo. Agora é uma obra que tem os detalhes em azul. Vamos deslacrá-la. Ken Han, Hugh Ross, Deborah Hasman, Stephen Bayer. Coleção Fé, Ciência e Cultura. A Origem. 4 visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligente. Aqui vamos conhecer agora um pouco mais sobre cada autor na orelha aqui da contracapa. Ken Han é o presidente CEL e fundador da Answers in Genesis e do altamente aclamado Christian Museu. Han é um dos palestrantes cristãos mais procurados na América do Norte. Hugh Ross, PhD em Astronomia pela Universidade de Toronto, é fundador e presidente da Hanson to Believe. Deborah Hasman, PhD, tem atuado como presidente da Biologos desde 2013. Anteriormente, foi professor e chefe do departamento de Física e Astronomia do Calvin College em Grand Rapids, Michigan. Steve Meyer é membro sênior do Discovery Institute. Recebeu seu título de doutor em Filosofia da Ciência da Universidade de Cambridge. Qual a idade do universo? A vida é resultado da evolução? É possível conciliar a ciência e a Bíblia? Poucos debates têm sido tão acalorados no meio cristão como a questão sobre a origem do universo. Criacionismo, evolução e design inteligente são alguns dos termos presentes nas conversas e muitos cristãos se sentem confusos em meio a tanta argumentação. Livros com pontos de vista diferentes e declarações sobre o que a Bíblia diz ou não diz. Não seria maravilhoso se os principais proponentes de cada visão pudessem, como irmãos, sentar à mesa e apresentar suas visões e ouvir o que os outros pensam? É exatamente com isso que a Origem, 4 visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligente, nos brinda. Em vez de apresentar uma única perspectiva, temos 4 autores representando as 4 visões mais importantes nesse debate, que defendem com os melhores argumentos, que encontram a posição que consideram mais coerente com a narrativa bíblica e com as descobertas científicas. Este é um livro essencial para todos que buscam compreender melhor o tema das origens. Realmente, esse livro aqui eu tenho um interesse muito grande em poder fazer a sua leitura. Eu tenho uma visão mais compatível com o do Adalto Lourenço, eu também tenho a sua obra ali da criação, mas não por isso eu vou me privar de conhecer com mais detalhes e profundidade as outras visões sobre a criação do mundo. Vamos lá. Cada um dos 4 autores apresenta a sua visão explicando qual é a sua posição sobre as origens, compreendida de maneira ampla para incluir o universo físico, a vida e os seres humanos. Quais argumentos você considera mais persuasivos em defesa de sua posição? Quais são
os maiores desafios para a sua visão? Como você demarca, correlaciona e usa as evidências sobre origens provenientes da ciência atual e da revelação divina? O que é necessário para se ter a visão correta das origens? Nós temos aqui em relação ao sumário, aqui, ó, criacionismo da Terra Jovem, criacionismo progressivo da Terra Antiga, criação evolucionária e design inteligente. São as 4 posições aqui que vai abordar em 291 páginas. Agora chegamos à última obra de um autor conhecido, que tem algumas outras obras publicadas pela Thomas Nelson. Que é James Schmidt e William Cavanaugh. Coleção Fé, Ciência e Cultura, a Evolução e a Queda. Implicações da ciência moderna para a teologia cristã. Nós temos aqui também nesta obra, por volta de 316 páginas, na orelha da contracapa, para a gente saber um pouco mais dos autores. Ó, James Smith é professor de filosofia na Calvin College, onde também ocupa a cátedra Gary e Henrietta Baker de Teologia e Cosmovisão Reformadas e Aplicadas. É editor da revista Comente, além de autor e organizador de diversos livros, entre eles os premiados Na Estrada com Agostinho, Você é Aquilo que Ama, Desejando o Reino e Pensando em Línguas. Aí já o outro autor, William Cavanaugh, é professor de Estudos Católicos e diretor do Center of World Catholicism e Intercultural Theology na DePaul University em Chicago, Estados Unidos. É autor de vários livros. Nós temos aqui na contracapa a pergunta que sempre é feita: como ficam as doutrinas da queda e do pecado original se a evolução biológica realmente ocorreu? Há mais de 150 anos, a teoria da evolução biológica proposta por Charles Darwin e Alfred Wallace vem sendo discutida e debatida, tanto por seus méritos científicos quanto pelas suas implicações e aplicações em diversas áreas do conhecimento. Mas, sem dúvida, o debate mais acalorado se deve à interação da teoria da evolução com a religião cristã, especialmente por causa dos desafios que coloca sobre a tradicional doutrina da queda e a doutrina do pecado original. Os seres humanos são fruto de um longo processo evolutivo do qual emergiram como descendentes de primatas não humanos. Quais seriam as implicações para um entendimento cristão das origens humanas e da origem do pecado? Há possibilidade de acomodação para um Adão e Eva históricos no relato evolutivo das origens humanas? Se não, quais as implicações para a doutrina da queda e para a noção de uma queda histórica? A evolução e a queda traz à tona a contribuição de uma equipe multidisciplinar e ecumênica de estudiosos de primeira linha para discutir essas e outras complexas questões que envolvem perspectiva nas áreas de biologia, teologia, história, estudos bíblicos, filosofia e política. Aqui nós temos até não apenas esses 2 autores descritos, mas tem até aqui uma relação de outros autores que também contribuíram para a confecção desta obra. Aqui na orelha da capa, nós temos John Walton, também autor de O Mundo Perdido de Adão e Eva e O Mundo Perdido do Dilúvio, que nos traz a seguinte informação: fui desafiado com este livro e me peguei às vezes discutindo com ele e em outras afirmando-o com entusiasmo. Precisamos ter um pensamento mais criativo sobre ciência, tradição, teologia e a Bíblia. E como afirmam os autores, temos que fazer isso conforme sempre aconteceu quando esta tarefa foi bem feita.
como uma comunidade do povo de Deus buscando ser intérpretes fiéis. Teremos que correr riscos como fazem os autores e editores deste volume, mesmo que nos limitemos aos fundamentos que não devem ser subestimados ou rejeitados. Este livro estimulou os meus pensamentos com ideias novas e me levou a navegar por águas desconhecidas, pelo menos para mim. Essas contribuições que afirmam a fé, ao mesmo tempo que instigam a mente, devem ser bem-vindas para que sejam cuidadosamente analisadas, enquanto trabalhamos juntos para resolver os problemas que clamam tão desesperadamente por nossa atenção. John Alton, ele é autor até de obras que tratam bem especificamente sobre o Antigo Testamento. Eu tenho ali um que é Panorama do Antigo Testamento, que também é um livro referência quando o assunto é Antigo Testamento. Então, vamos ainda aqui tratar, faltou mencionar aqui o sumário e a quantidade de capítulos. Nós temos aqui no sumário a informação de que o livro traz 4 capítulos, de acordo com a imagem aí na tela, para melhor conhecimento. Então, aqui fizemos um en passant, ficou até um vídeo, um tanto que quase que com a leitura das suas referências que a própria obra trouxe para a gente, de capa, orelha, para poder ganhar tempo sem ficar esmiuçando muito a minha opinião, ainda mais que é um unboxing. Perpassamos aqui as informações essenciais para que você tenha um conhecimento do que a obra trata, do que cada uma delas aborda, e ao longo do tempo aí iremos abordar cada obra especificamente dentro do canal para nos aprofundarmos sobre que cada autor aqui, o assunto que ele tratou com maior profundidade, pois em um unboxing a gente acaba de ter o primeiro contato com a obra, não tem como a gente nos aprofundar além do que a gente já conseguiu extrair das leituras disponíveis. Então, para aqueles que ainda não são inscritos no canal, já vai aí novamente, faça um lembrete, faça a sua inscrição para não perder os próximos vídeos, deixa seu like, faça o compartilhamento com as pessoas que você entende que serão abençoadas por esse conteúdo, que isso aqui é interessante para eles. E nós recomendamos sim esta obra, esta coleção, com a leitura sempre de conteúdo assim, científico, acadêmico, conteúdo até bíblico, sempre avalizado, sempre tendo por referência a Bíblia. Então cabe cada um fazer a sua leitura e, como os bereanos, ir lá consultar a Bíblia. Isso aqui vale auxiliar bastante, mas a posição final tenha sempre da palavra de Deus, tá bom? Leva aqui o selo recomendado à compra do canal Conhecer Jesus, e é uma grande alegria poder trazer uma obra de tamanha relevância ao conhecimento do público cristão. Então hoje o vídeo ficou um pouco longo, mas pela quantidade de obras que podemos ter esse contato inicial. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém.